Boa noite, Ricardo, meu irmão. Márcia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sorria, Boa você noite, está sendo filmado. Dani. Eu não sei quem tem assistido às gravações. A Lana, eu sei que assistiu, né, Lana? Eu assisti. O Carlos assistiu. Então, todo mundo aparece na Globo. Mas é só para a gente mesmo, não coloquei para todo mundo, não. Mas as gravações estão aonde? Então, estão no YouTube, mas você precisa do link. Mas o link eu estou colocando no grupo. Você está no grupo, né? Estou. Então, eu coloco lá. Depois que faço o upload, eu coloco lá. Tá, eu vou ver. Geralmente eu consigo colocar, tipo, amanhã à tarde ou quarta de manhã. É que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de mexer no celular. É. Um pouquinho não, bastante. Mas aprende. Bastante. Está aqui com a gente todas as reuniões, né, Esther? Mas Então, algumas coisas aprendeu. eu não consigo entrar ainda. Mas aprendeu. Estou aprendendo. Sim. Eu ia escolher alguém para orar, mas eu vou jogar para vocês. Quem gostaria de orar para abrir a aula hoje? Ricardo é uma pessoa bem indicada, eu acho. Você vai voluntariar o irmão, né? Um passo para trás. Gostei, Carlos. Gostei. Abençoado. É bom que Então- quando você me indicando, eu também depois indico você. Não é hoje, é outro dia. O que a gente vai dessa quadrilha? Adorei sua indicação. Nada de vingança, é pecado, hein? Não. Sou seu irmão. Claro, explica para ele que é pecado. Hein? Eu me sinto honrado com a sua indicação, poxa. Então, vamos inclinar as cabeças que o irmão Ricardo vai orar. Vamos orar. Deus querido, Pai Santo, nosso Senhor e nosso Salvador, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos maravilhosos que o Senhor tem trazido até nós, tem incluído todos nós na sua igreja, no seu reino, como verdadeiros irmãos no Senhor. Obrigado, Pai, que cada vez nós possamos ter mais esse entrosamento e esse amor entre nós, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, o Senhor nos ajude a estudar, a entender mais da sua palavra, esse livro tão maravilhoso que foi escrito por João para nós podermos desfrutar dessas maravilhas que isso deixou para nós, Pai. Obrigado, venha a instruir o nosso irmão Léo e dê sabedoria a ele e que ele possa passar para nós, Pai, segundo a sua vontade. Obrigado, Deus querido. Ajude-nos, abra os nossos corações, ajude-nos a entender cada vez mais a sua palavra, sempre buscando com bastante afinco a sua verdade, Senhor, que é uma só. Obrigado, Deus, obrigado. Em nome de Cristo Jesus, oramos a Ti, agradecidos. Amém. Amém. Minutinho que eu vou voltar. Boa noite a todos. Boa Boa noite, irmão. noite. Boa noite, Maria. Maria Helena, Boa noite, Luiz. A geladeira é do lado. Fecha a chave, não, filho. Todo mundo sabe que eu gosto de flores. O Ricardo estava orando e acho que Deus me deu uma ideia, embora aqui tem água aqui, não pode ter água no teclado, não. Obrigado. Tá bom, vai secar. mais uma. Aqui uma rosa, Linda. linda. Linda, linda. Obra de branca. quem? De Deus. De Deus. Feita com perfeição, né?
cada pétala no lugar, Bem juntinhas. né? Então, Deus trabalha assim. Alguém já leu sobre Noé, a Arca de Noé? Lembra daquela cena lá? O que Deus falou com Noé? O tipo de madeira que ele tinha que pegar, qual o comprimento, a largura, né? Até, se não me engano, os cientistas já estudaram e viram que essas medidas dão estabilidade ao navio, né? Depois, quando mandou fazer o tabernáculo, né? Deus deu todos os detalhes, né? Tudo exatamente daquele jeito que ele queria. E nós estamos estudando esse livro Apocalipse e nós também temos observado vários detalhes, né? Que existe uma organização nas coisas que Deus faz. Até olhando para o corpo da gente, né? Como tudo funciona, né? O olho, as mãos. Mas nós vimos as cartas às 7 igrejas, né? Todas as cartas começam da mesma forma, né? Jesus se identificando, eu conheço, aí em geral mostrando as virtudes, depois os defeitos, depois uma advertência, depois uma promessa, cada carta seguindo o mesmo esboço. Depois, quando chegamos no capítulo 5, havia o rolo na mão do Todo-Poderoso, né? João chorando porque ninguém consegue abrir os selos desse rolo, 7 selos. Aí Jesus aparece para abrir os 7 selos. E quando chegamos, então, no capítulo 6, né? Os selos já vão se abrindo. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, o sexto. E no capítulo 8, que teve uma pausa ali, mas no capítulo 8, quando se abriu o 7º selo, do 7º selo praticamente nascem agora 7 trombetas, né? E nós vimos na semana passada, capítulo 8 e 9, 6 trombetas, não foi? 3, e depois aquela águia voando, falando, ai, 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 que vem coisa pior. Aí deu, não, só vieram mais 2 trombetas, né? A 5ª e a 6ª. Agora, antes de tocar a 7ª trombeta, nós mais uma vez vamos ter uma pausa, aqui no capítulo 10 e 11. E no final do capítulo 11, vai tocar a 7ª trombeta, que vai dar depois em as 7 taças da ira de Deus. Então, 7, 7, 7. Né? Tudo tem uma ordem. Mas aqui nós temos essa pausa, né? Que no capítulo 9, onde nós fechamos semana passada, o 6º anjo tocou sua trombeta no 9:13, veio aquela coisa toda, né? Dos cavalos com couraças, com cabeça de cavalo, da boca sai fogo, 1/3 da humanidade morta. Mas qual foi o resultado? No 20, as pessoas não se arrependeram, né? Continuam adorando os ídolos, teimando no pecado, e foi ali que terminamos o capítulo 9. Então, hoje é o capítulo 10. Capítulo 10 e 11 tem uma lacuna aqui entre uma coisa e a outra, tá? Antes de tocar a 7ª trombeta. Então, vamos pedir um voluntário. Agora, não vale fazer o que o Carlos fez, tá? Não pode voluntariar o outro. Tem que se voluntariar, tá? Para ler capítulo 10. Pode ser eu. Então, também, Márcia, pode ler. Um capítulo pequeno, né? 11 versículos. Então, vamos.
Capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e eu o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito obrigado, irmã. Eu espero que vocês tenham olhado a nossa folha, até que você tenha feito em casa, respondido, que aí a aula fica muito mais fácil, né? Você já viu, já mastigou um pouco, hoje é só relembrar o que vocês já viram. Então, até aqui em cima diz: com o soar das trombetas nos capítulos 8 e 9, Deus mostrou a João o impacto da ira divina contra Roma e todos os inimigos de Deus, pela sua pecaminosidade. Mesmo depois de receber tantos castigos, os homens não se arrependeram de seus pecados, que a gente já viu hoje. Então, vamos no versículo 1, que o livro parece ser complicado, mas quando a gente vai devagarinho, não é tão complicado, porque no capítulo 10, versículo 1, tem um anjo já nos lembra, né, o mensageiro de Deus, mas esse é um anjo poderoso que vem de onde? Dos céus. Então, ele é realmente um servo do Senhor. E, de novo, vamos colocar nossas mentes para funcionar, né? Ver aquele filme, aquele teatro. O que esse anjo está vestindo? Uma nuvem. Estava envolto numa nuvem, né? Hoje teve um arco-íris aqui. Eu vi um pouquinho, nosso filho André viu mais. Ele trouxe algumas fotos para a gente, fotos muito bonitas, né? Das nuvens e a claridade, arco-íris, né? Então, o arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Então, já tenta imaginar esse anjo, né? Um ser divino. E ele está segurando um livro, e o livro está o quê? Aberto. Então, isso é importante, né? Não é um livro fechado, oculto. É um livro aberto, que então tem algo no livro que já vai acontecer, né? Que o livro representa uma mensagem, né? O livro fechado é algo guardado, mas o livro aberto, né? Até a gente fala assim hoje, né? Fulano é um livro aberto. Uma pessoa que mostra tudo, né? Então, o livro está aberto. Ele colocou o pé sobre o mar, sobre a terra,
deu um alto brado como rugido de leão, né? 7 trovões falaram, então pode imaginar, né? Tem pessoas que gostam de som alto, né? Temos um vizinho aqui que, graças a Deus, não faz mais, mas durante muitos anos, todo ano, no aniversário do filho, era aquele som de vibrar os vidros aqui em casa, né? Até 5 horas da manhã, era sempre de sábado para domingo, era difícil dormir. Ir para o culto. Mas então, aqui dá para sentir, né? Rugido de leão, 7 trovões, e versículo 4. Os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. O que acontece? João vai escrever alguma coisa. Não. Mas vem uma voz de onde? Céus. Dos céus. Então, de Deus, né? Que disse o quê? Para não escrever, só Para selar. para selar. Selar quer dizer o quê? Fechar. Está fechado, né? O que está fechado aqui? Creio eu que está fechado o juízo de Deus, né? Que Deus já determinou o que há de acontecer, né? Já temos visto que Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele perdoa, 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 mas chega o dia que finalmente Ele vai dar um basta, que diz, acabou, né? Não tem mais. Como nós vimos no capítulo 9, né? Fez tudo aquilo para castigar, para alertar, para avisar, chamar a atenção. E qual foi o resultado? O povo Ninguém deu ouvido, não deram ouvido. não se arrependeu, exatamente. Muito bom. Então, onde estamos? Versículo 5, né? Aí o anjo, então, está lá com o livro, jurou por aquele que vive. Quem é esse que vive? Deus. Deus, né? E o que diz? Que está dizendo no final do versículo 6? Não haverá mais demora. Não haverá mais demora, né? Já vem. Aí, então, ele está dizendo que a 7ª trombeta será tocada, que vai ser agora no final do 11. Já vai tocar. E isso tem a ver com o mistério. Mas lembre que na Bíblia, muitas vezes, aqui não é diferente, muitas vezes o mistério é algo que foi um mistério. Não é mais um mistério. Por que não é mais um mistério? Ele já anunciou. Porque aqui diz, né? Cumprir-se o mistério de Deus de forma como Ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, Deus enviou os seus profetas para revelar o mistério, para transmitir a mensagem, e essa mensagem, graças a Deus, nós temos em nossas mãos, né? Não estamos no escuro. A palavra de Deus está aqui. Então, ele se aproximou para ver o anjo. O que o anjo disse sobre o livrinho? Isso é um pouco estranho, né? No versículo 9. O meu livrinho, né? Para comer o livro, né, Ricardo? E esse livro é gostoso ou não é gostoso? Ele amar. Os dois. Ele é No doce. início é gostoso. É bom e ruim. No início ele é doce, depois ele fica amargo no estômago. Foi mais ou menos como o meu café no domingo. Tomei o café, estava bom. Mas na hora de subir de novo, estava amargo, né? Então, qual a ideia aqui? Claro que entenderam. Contei? Me perguntaram? Água no estômago, tá bom. Então, creio eu que esse livro, que ele está comendo um livro, né? Não está comendo pão, nem está comendo uma maçã, está comendo um livro. Por que o livro é doce? Porque são as palavras. Que é a palavra de quem? De Deus. De Deus. A palavra de Deus é doce. Mas por que essa palavra de Deus, que é doce na boca, vai azedar quando chega no estômago?
Ele vai Porque ter essa que palavra de Deus é uma palavra que fala de quê? De arrependimento, de transformação. De arrependimento, de juízo, na realidade, né? Que o povo não se arrependeu, então vem o castigo de Deus, vem a ira de Deus. Então, aí essa é uma palavra, apesar de ser de Deus, é uma palavra amarga, né? Irmão Léo, Sim. Quem está dá falando? até para comparar. Sou eu, Valnei. Dá até para comparar com a sua mensagem de ontem, né? Ah, A mensagem doce, mas no mesmo tempo edificante. Para mim foi muito edificante a mensagem de ontem. E em certa parte ela se tornou até um pouco amarga, porque edificou a minha vida, entendeu? tá bem. Chamando para obediência, né? Chamando para mudança. Foi muito boa a mensagem do senhor ontem, muito parecido com isso. Ela é bem docinha com o mel, mas, né, Tem um impacto. um impacto certo. É. Para muita gente continua doce, mas dependendo da situação da pessoa, ela se torna um pouquinho amarga. Mas Tá bem, para que edificar chama a para vida da mudança. pessoa, para ver mudança e edificar a vida da pessoa. Aham. Léo, Tá eu posso bom. falar, Léo? Posso Sim, falar? Bárbara, por favor. Pelo que eu entendi, como o café desceu doce em você, você deve ter vomitado. Ele Sim, voltou foi. amargo. Então, eu entendi aqui que é o seguinte, vai ser preciso profetizar isso para o povo. Então, Aham. muita gente vai sentir aquele amargo. Tem mesmo. Muitas Sim. pessoas, uns vão aceitar, de Aham. certa forma, vão ter que aceitar, Sim. que acreditam, que creem, e outros vão ser mais amargos ainda. É. Vão ter que aceitar o amargo que vem. O doce não vão sentir o doce, sentir só o amargo. É. Para quem Foi rejeita a o que eu palavra de entendi. Deus, É, essa palavra é exatamente. uma palavra que condena. Eu vi Exato, isso. exato. É uma palavra que Então, vamos para capítulo 11. Ou mais alguém? Capítulo 10. Estou gostando da participação dos irmãos. A aula é nossa, a aula não é minha, não é uma pregação, é uma aula. Mais Amém. alguém? Então, quem se oferece para ler capítulo 11? Posso fazer uma pergunta? Pois não. No capítulo 11, ele coloca, é preciso Não, que... 10. Desculpe, Versículo no 11. versículo 11, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa parte eu não entendi muito bem. Deixa eu ver. Capítulo Não, eu 10. estou vendo deixa eu aqui. Eu também não tenho certeza de que se trata aqui. Eu sei que a palavra de Deus vai para todo mundo e traz, como já foi falado, né, pelo Valnei e o Márcio, traz salvação para aqueles que aceitam e recebem, mas traz condenação para os outros. Eu acho que tem mais a ver, né, nesse contexto, com a condenação, que é uma palavra que vai, de novo, para dizer que as pessoas estão indo contra Deus e, portanto, serão condenadas. Mas não sei se podemos afirmar isso com toda certeza, né? Mas é o que nós vamos ver já no capítulo 11. De repente, o capítulo 11 explica mais esse versículo 11. Obrigada. Eu não sei se eu ajudei. Quem pode ler, então, capítulo 11? A Eu Jane posso vai ler, ler? Léo? Posso ler? Ótimo. Por favor. Então, é o capítulo que eu tenho mais dúvida. Tá bom. Então, vamos ler, vamos tentar esclarecer. Amém. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de panos de saco.
Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamado Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando um presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, com grande terror. Tomou conta deles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, e lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. E o 2º ai passou, e o 3º ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e o que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequeno como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus dos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém. Então, uma coisa que, se você fez essa folha, você deve ter reparado, é que o capítulo 11 é maior do que o capítulo 10, e eu concordo com a Jane que é mais complexo, mais complicado. Portanto, nós aqui na folha temos muito mais espaço para capítulo 11 do que para capítulo 10, né? Tem mais explicações aqui na sua folha, né? Em primeiro lugar, aqui no capítulo 11, acontece o que para mim aconteceu também no capítulo 7. Lembra no capítulo 7, antes dos ventos soprarem, os anjos foram segurando os 4 ventos para selar o povo de Deus. Aqui, o que eu tenho na minha mão? Alguém sabe? Uma régua. Régua. Então, é o que tem aqui no capítulo 11, né? Uma vara de medir. Ele vai medir o quê? O templo de Deus. O santuário. E quem fica no templo? O povo de Deus, né? Então, aqui está medindo o povo de Deus para dizer que esses estão seguros, né? Então, é mais uma maneira de mostrar que Deus está tomando conta do seu povo, né?
meça o templo de Deus, conte os adoradores que lá estiverem, versículo 1. Vai excluir, né, os gentios lá de fora. Gentios aqui não quer dizer quem não é judeu, está falando sobre quem é do mundo, né? Quem não é de Deus, quem não é de Jesus. Porque estas pessoas estão indo contra a igreja e diz que pisarão a cidade santa durante 42 meses, né? Que são 3 anos e meio. 42 meses, se você somar, né? 12, 12, 12, mais 6, dá 42. Daí, então, Jane, não sei se sua pergunta está aqui, no versículo 3, provavelmente, né? Surgem 2 testemunhas. Tá? Então, em primeiro lugar, o que significa essa palavra, testemunha? O que faz a testemunha? Maria Helena? Testemunha de algo que ela viu. Fala sobre algo que ela viu, né? E diz nesse versículo 3 que essas 2 testemunhas vão profetizar, né? Durante esses 42 meses, quer dizer, aqui diz 1.260 dias, mas é a mesma coisa, né? Pega 365, são 3 anos e meio. Então, eles estão profetizando, vestindo aqui. Lembra o anjo no capítulo 10, versículo 1, está vestindo uma nuvem. Mas essas 2 testemunhas estão vestindo Pano de saco. pano de saco. Alguém sabe o significado de pano de saco naquela época? Era lamento, né? Lamento, né? De tristeza, né? De sofrimento, de uma coisa ruim, né? De uma morte, talvez, de uma tragédia, né? Então, sinal de que o que estão testemunhando, né? A palavra que estão transmitindo, que estão profetizando, é uma palavra de alegria? Creio que não, né? Uma palavra de triste, né? Porque creio eu que, como vários profetas do Antigo Testamento, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, estão falando para um povo rebelde. O que fala para aquele povo rebelde? Se continuarem seus pecados, serão punidos, né? Vem o castigo, né? Vem a punição de Deus, né? Diz no versículo 4, que creio que é a mesma coisa, Jane. 2 testemunhas no versículo 3, 4, 2 oliveiras. Também fala de novo, né? 2 candelabros. Acho que são palavras diferentes, mas eu creio que está falando sobre a mesma dupla, né? Vimos no capítulo 1, né? Não foi? Candelabros. E até na sua folha, não sei se você chegou a ler a folha, Jane. Sim. Sim? Deixa eu ler o que está aqui na folha. Onde diz 11:3. Alguns interpretam as 2 testemunhas como sendo Moisés e Elias. Outros como o Antigo e Novo Testamento. Em 11:4, as 2 testemunhas são chamadas de 2 oliveiras e de 2 candeiros. No capítulo 1, versículo 20, os candeiros já foram identificados como igrejas. O número 2, na literatura apocalíptica, refere-se àquilo que é fortalecido ou duplicado. As 2 testemunhas, isso estamos afirmando aqui, você não precisa concordar, mas creio que seja correto. As 2 testemunhas representam toda a igreja fiel durante o período da aprovação. Porque qual é o papel da igreja naquela época e hoje? Temos que ser testemunhos do Senhor. Até podemos dizer, né, que aquela seita que existe, Testemunho de Jeová, uma coisa acertaram, né? Pelo menos uma. De testemunhar. E até uma coisa fazem bem, que eles estão indo de porta em porta falando para as pessoas. Isso aí estão fazendo bem, né? Então, aqui, o papel dessas 2 testemunhas é de profetizar, né? E
diz que Deus dá a eles poder, né? Até aqui, Jane, eu creio que no versículo 5 e 6, de novo, é aquela linguagem apocalíptica, né? Falando de uma maneira meio estranha, né? Mas que o poder que eles têm, que é a palavra divina. Até lembra um pouco, né, do profeta Elias, né, que profetizou que não choveria, que não iria chover e não choveu, né? Uhum. E aqui também lembra de Moisés e as pragas, até por isso que alguns acham que são Moisés e Elias. Mas olha o que acontece no 7 e 8. Quando eles terminam seu testemunho, quem chega? Uma besta. A besta vem de onde? Do abismo. Do abismo. Então, essa besta, de qual time está jogando? Não é do time do Senhor, não, né? Adversário. É do outro lado, né? É do lado de lá. E ele vem para atacar e irá vencê-los e matá-los. Sim, estamos gravando. Versículo 8. Agora é um momento triste na nossa história, né? Vamos voltar a lembrar, né? Que estamos vendo um filme, estamos vendo um teatro. Você pode imaginar a plateia, né? Nesse momento da peça. Está lá o povo de Deus falando, sendo corajoso, fazendo o seu papel de pregar a palavra, mas chega o inimigo e mata. E seus corpos, no versículo 8, os cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Podemos até lembrar, talvez, infelizmente, de alguns morros, né? Algumas comunidades onde tem os bandidos que mandam e se alguém vai contra, ele vai lá, acaba com aquela pessoa e deixa o corpo lá para todo mundo ver. Não acontece? Né? Então, os cadáveres estão lá, né? E versículo 10 assusta mais ainda. O que faz os habitantes da terra? Se alegrarão. Se alegram. É motivo de festa. Lembra que nós falamos, acho que eu já falei 10 vezes. Terra representa o quê? O mundo. O mundo. As pessoas do mundo, né? E as pessoas do mundo, se alguém chega e vai pregando, né? Que Jesus é o caminho, que tem que seguir Jesus, que precisa se arrepender, o que o mundo vai dizer para essa pessoa? Tá maluco? Cala a boca, vai embora, não quero ouvir isso, né? Então, quando as testemunhas são mortas, né? O povo está festejando, né? Não tem ninguém para incomodar a gente mais, né? Estão trocando presentes. Porque o que diz aí? Enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado. Como é que atormentaram a terra? Pregando a verdade. Né? É a verdade. E a verdade incomoda. Lembra de João Batista? João Batista pregou a verdade. Uhum, pregou a verdade. E perdeu a cabeça, né? Incomodou muita gente, né? Incomodou o rei. Alves, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. A gente guardou uma cadeira para você. Eu cheguei atrasado, peguei um trânsito violento, aí eu fui comer alguma coisa rapidinho. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigado aí todos aí, tá? Desculpa aí. Então, aí lembra que estamos assistindo um filme, estamos assistindo uma peça. Então, no versículo 11, depois de 3 dias e meio, vem o sopro de vida da parte de Deus. Deus. E as duas testemunhas
ressuscitaram, né? Ressuscitaram. Ficaram em pé. E aí, o que acontece com o povo da terra? Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Né? Mexer com Deus, qual vai ser o resultado? Morte. Né? Então, as duas testemunhas, ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. Eles subiram e os inimigos ficaram olhando. Então, vamos tentar a gente se transportar lá na igreja primitiva, lá na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo. Qual é a situação dos irmãos? Perseguição. Perseguição, né? Alguns foram perseguidos, seus bens foram tomados, alguns foram presos, alguns até mortos, né? E essa palavra, o que é que essa palavra diz para o povo lá? Você pode até morrer, mas pelo sopro divino ainda vai ressuscitar. Amém. Só um amém? Só? Amém. 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 Então, que palavra boa, né? Aí, então, depois de ver essa cena, o que diz o versículo 13? Né? Vem um forte terremoto, a cidade está, né? Ruindo, 7.000 pessoas foram mortas, ficaram aterrorizados e até deram glória ao Deus do céu. Então, esse é o segundo ai. Diz que o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. E aqui, então, no versículo 15, vai tocar a última trombeta, a sétima trombeta, e é mais uma cena linda. Mas vamos parar aqui. Não sei se eu consegui responder às dúvidas da Jane, ou se outras pessoas têm dúvidas ou comentários sobre essa parte do 1 ao 14. E as duas testemunhas. Então, Léo, então as duas testemunhas é a igreja primitiva, certo? A igreja naquela época que está cumprindo o seu papel de pregar a palavra mesmo naqueles tempos adversos, né? na hora da dificuldade, diante das perseguições. Sim. Essa é a nossa proposta ali, nossa teoria, nossa interpretação. Ô, Léo. Sim. É nesse trecho né, que vem o Espírito de Deus, eu não sei se a comparação que eu vou fazer aqui está certa, mas se eu me corrija aí. Assim, isso me fez me lembrar a morte de Cristo, mais ou menos. Entendeu? Sim, claro, lembra. Que fala em ressurreição, né? A situação, né? As pessoas escarnecendo dele. Sim. Né? Para muitos, naquele dia lá da morte, da crucificação, já Jesus tinha acabado, né? E depois depois Deus chamou Jesus novamente. Então isso me lembrou mais ou menos da crucificação de Cristo. É claro que 1 Coríntios 15 fala que Jesus é as primícias dos que morrem, né? O que aconteceu com Jesus, a vitória de Jesus, garante uma vitória para todos os servos do Senhor. A ressurreição é para todos, né? Não só esses dois aqui no capítulo 11. Amém. Amém. Assim, Amém. Para muitos, eles já tinham acabado, né? Eles não esperavam que vinha um sopro de Deus e o ressuscitasse, né? Aí me lembrou mais ou menos a morte de Cristo. Sim. A outra coisa, o pensamento que veio a mim nesse momento, Val, né, que sempre as pessoas se preocupam quando a gente fala que quase tudo nesse livro é do passado, pensa, então o livro não é para a gente hoje. Mas eu vejo que tem tudo a ver com a gente hoje, até essa situação aqui no capítulo 11.
pessoas resistindo à palavra de Deus, né? Pessoas alegres com a derrota dos servos de Deus, até com a morte dos servos de Deus. Eu vejo um mundo, de um modo geral, né, cada vez mais contra as coisas de Deus, né? O homem, o intelectual, né, o poderoso, achando que ele resolve, que ele sabe, que ele não precisa de Deus. E então esse livro é muito atual, mostrando que o homem pode até achar e pode até influenciar em certas coisas, mas na hora que Deus quiser mudar as coisas, muda. Irmão Léo, boa noite. Esses 3 anos e meio, eles já se passaram? Tá aqui, então, ou creio que está falando sobre o tempo lá de perseguição, lá naquela época. Até interessante que esse 3,5 é metade de 7, né? E eu creio que isso não seja uma coincidência, que 7 é o tempo completo, né? E 3,5, então, não é completo, né? Só a metade. E, então, nós temos aqui os 3 dias e meio, temos também 42 meses, que são 3 anos e meio, e tem também os 1.260 dias, que também são 3 anos e meio. Então, acho que está falando sobre o mesmo tempo aqui. Não muda. Muda a maneira de falar, mas o tempo da perseguição é a mesma. Desculpa, os 3 dias e meio que muda, que é a ressurreição dos mortos. Léo? Oi? Não, é uma maneira de falar sobre... Quase tudo aqui é figurativo, né? Sim. Oi, então... Jane. Oi. Então, só para... Porque já é a segunda vez que eu estou vendo, né, Apocalipse. Sim. E sempre eu tive essa dúvida. Então, essas duas testemunhas é a igreja, e é literário ser duas? Como eu li aqui da Folha, a ideia é que duas seria uma maneira de falar que é mesmo, né? Não porque é só um, mas dois, os dois. Porque o que acontece? Eu acho que é isso, para mim, eu estou falando eu. Sim. É isso que eu às vezes eu me perco um pouco quando eu leio. Eu ainda não entendi quem é essas duas. Eu quero saber se é literário ou se tem mais algum significado ser duas. Não, eu vejo que duas é só a ideia de reforçar, que é mesmo, né? Que a gente pode falar mas a gente fala é mesmo. Por que a gente fala é mesmo? Para testificar, né? Para testificar, para reforçar, como nos evangelhos, acho que é no evangelho de João, que muitas vezes fala, quando Jesus vai falar uma coisa importante, como é que é em português ali? Em verdade vos digo, né? E fala 2 vezes, né? Em verdade vos digo. Né? É uma autenticação. Você quer dar... Você quer, é como se fosse duas testemunhas no casamento. Para assinar. Empatizar. A ideia é essa, eu acho. Não é só uma, são duas. Para dizer que está casado mesmo. Até, né, se voltar lá para os evangelhos, Jesus, quando enviou os discípulos para pregar, como é que ele enviou os discípulos? De 2 em 2. Né? Amém. Então eu vejo que é assim, né? Até mesmo porque naquela época, né, para poder ter veracidade daquilo, era necessário ter 2 pessoas para poder testificar do que eles estavam vendo. Também. Então, eu vejo pelo lado que as 2 testemunhas representam todos os cristãos, tanto os que foram como os que são hoje, que somos nós, os cristãos fiéis. Tá bem. Obrigado.
Léo, uma pergunta. Sim. O versículo 10. Uhum. Aí, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros. Eu me lembrei do Natal. Sim, a Connie também. É do Natal. Porque também dizem que o Natal não é a verdadeira data do nascimento de Cristo e que é uma festa Pagã. pagã, né? Não sei qual É pagã, a gente quer pagã. É. Aí o irmão falou, mas lembrava a crucificação né? Porque lembrava da morte de Jesus. Tem alguma coisa a ver? Bom, o que eu acho que não, né? O que tem a ver é que no Natal dá presentes, aqui está dando presente, mas aqui no Apocalipse 11, o motivo de dar presentes é por causa da morte desses homens ou desses servos que estavam pregando a palavra de Deus. Né? Pelo menos aqui na minha casa, na nossa família, no Natal, a gente não fala muito sobre Jesus, que eu creio que ele não nasceu nessa data. É mais uma festa em família de dar presente à pessoa para mostrar o carinho que temos por aquela pessoa, né? O amor que existe na família e festejar um momento em família. Mas eu sei que cada um vê de um jeito, né? Quanto ao nascimento de Jesus, de fato a Bíblia não diz quando foi e nem diz para comemorar. Eu acho que não é pecado, né? Comemorar o nascimento de Jesus. É bom que ele nasceu, né? Foi uma data importante. Mas o que nós guardamos sempre é o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Por isso que nós temos a ceia do Senhor, não uma vez por ano, nem uma vez por mês, mas toda semana, né? Todo domingo. Comemos do pão, bebemos do cálice para comemorar essa data tão especial. Que é o maior presente quem deu foi ele, né? E o presente que nós damos é quando nós servimos ao Senhor com alegria. É verdade. Ricardo, também? Eu percebo, os meus irmãos, né? Léo e meus irmãos, que a gente aqui tenta, até da parte do Léo e nós mesmo, tentamos interpretar a melhor maneira possível, né? Porque é um livro difícil, mas Deus dá sabedoria, a gente tenta olhar da melhor maneira, né? Então, há uma cooperação de todos aqui para que tenham um melhor entendimento. E eu estou muito feliz de estar estudando e conseguindo enxergar aqui cada vez mais essa beleza desse livro. Estou muito feliz, a aula está muito boa. Realmente eu concordo com a palavra beleza, né? É realmente um livro que para muita gente é um livro que assusta, mas quando nós entendemos o livro, eu vejo que é um livro lindo, um livro que traz muita esperança, né? A parte feia do livro é porque os irmãos estavam sendo perseguidos, então existe esse lado ruim, e também que os que estão castigando, que estão perseguindo, serão punidos. Então tem essa parte triste também. Mas aí, se fosse um filme, a gente estaria batendo palmas, porque quem vai ser derrotado são as pessoas do lado ruim, né? Inimigos, né, na realidade. Os inimigos que vão... Né? O de chapéu branco ganha, o de chapéu preto já era. Né? Bota para correr. Mas vamos lá, então. Falando em passagem bonita... Jane, foi você que leu, né? Lê de novo para a gente do 15 ao final. Para a gente relembrar. Que uma passagem bonita, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões
que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém? Amém. Então, você estava lendo, Jane, eu estou aqui pensando que esse livro com 22 capítulos, de repente poderia ser encurtado para esse trecho, esse pequeno trecho, né? Que mostra tantos temas do livro. Que vem a trombeta tocada, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, de novo, volta lá no tempo, para irmãos que estão sofrendo, irmãos sendo perseguidos. Qual mensagem que precisam ouvir? Não é essa? Né? Quem está reinando? É o imperador lá em Roma, que está mandando, né? São os empresários que estão mandando. E, de novo, uma mensagem que nós precisamos hoje, né? Quantas vezes escutamos? Escuto sempre, né? O rico, ele escutei, não sei, foi esse sábado ou no outro, né? Que fulano fez não sei o quê, fulano foi preso. Mas ele não vai ficar preso, não. Né? Que nesse país, o rico sempre sai, sempre dá um jeitinho, só o pobre que fica na prisão, né? Mas Deus é justo, né? Pode ser que aqui na Terra não haja justiça, mas Deus é justo e Deus está reinando, né? E Deus tem a palavra final. E aqui, de novo, temos aquela coisa do pai e do filho, né? Que diz aqui, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, que reinará para todo sempre. E aqui no versículo 16, voltamos lá para o versículo 4, capítulo 4, né? Os 24 anciãos, assentados em seus tronos, se prostrando diante do Senhor. E o que fala no 17? Né? Que ele é o Todo-Poderoso, né? Ele assumiu o seu lugar, né? Ele que está reinando, mais uma vez, não é o César, não é o imperador que está reinando, é Deus. E 18. Outro tema do livro é a vingança de Deus, a justiça de Deus. As nações se iraram, chegou a sua ira, o tempo de julgar os mortos, né? O povo, os pecadores serão julgados e vem também o quê? A recompensa para o povo de Deus. Os servos, os profetas, os santos, os que temem o nome do Senhor. Então, vale a pena servir a Cristo? Amém. Vale. Só vale, né? Então, vale. Sabe que a vitória é certa? Mais um louvor aí, né, Ricardo? A vitória é certa. Do resultado, né? O jogo então, começou, mas o final é interessante. Tanto grandes, pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Até é muito interessante, né? Que esses temas que tem aqui é praticamente o tema de todo filme que passa na televisão, de qualquer livro que já foi escrito, né? A luta entre o bem e o mal, né? E aqui, certo que
Deus é bom, né? E Deus há de ganhar. E quem está com Ele, estamos no time certo, né? Então, né, aqui no Rio, cada criança tem que escolher qual vai ser seu time, né? Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Bangu, né? Tem um flamenguista aí. Mas aqui no livro de Apocalipse só tem 2 times, do dragão e do cordeiro. Quem acha que o time do dragão é forte, que está ganhando, vai para o lado de lá, né? Que tem aquele que, quem está ganhando, ele quer ir para aquele, né? Mas vai se dar mal no final, né? Está falando sobre o dragão vai aparecer no próximo capítulo, capítulo 12. Então, não percam a próxima aula. Quem é que falou que aqui é como a novela, né? Aqui é a novela. Não perca o próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Ô, irmão Léo. Sim, Luiz. Eu tive uma aula já de Apocalipse, mas minha cabeça é muito boa devido a muito maltrato, assim. Eu usei muito no trânsito, no ônibus, nas estradas, minha cabeça é muito boa. Mas uma coisa que esse livro de Apocalipse aí, a maioria das igrejas, né? Muita gente tem ele como o livro que faz medo realmente, e que vai... muita gente não gosta de passar por ele. Aí, como o irmão falou, que quando a gente conhece, ele é um livro doce, né? É bom. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que como muitos têm dúvida que a maioria das coisas isso vai acontecer, né? Pensa que já vai acontecer, né? Ele chama de ver aqui que ele fala de que viu, abriu, tocou, né? Então, como é que vai acontecer se... Aí então pode... Ele fala que viu, abriu, tocou. Então, essas coisas a maioria já tudo aconteceu. Né? Embora, Luiz, quando João está falando essas coisas, ele está falando sobre coisas que ainda vão acontecer. Mas ele coloca no passado, porque a coisa é tão certa que mesmo não tendo acontecido ainda, vai acontecer. Então ele diz, aconteceu, né? Foi. Muitas coisas, né? Aconteceu, muitas já aconteceu, ainda vai acontecer, que é a volta de Jesus Cristo, né? Sim. Então, são coisas... Quando Deus fala, né? É certo. Podemos confiar. Então, o que é bom né, nesse livro, em toda a Bíblia, né? É que quando nós colocamos nossa fé na palavra do Senhor, aí podemos ficar tranquilos. Isso nos dá uma paz, né? As pessoas que ficam aterrorizadas e duvidando, cheios de medo, que não têm essa segurança que nós temos. Né? Valnei, queria falar? É uma pergunta. É sobre essa Arca da Aliança. Fala um pouco mais alto. É sobre a Arca da Aliança, que fala aqui no verso 19. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Essa Arca da Aliança é a mesma da época de Moisés, pode ser? Eu acredito que sim. Realmente, mais uma vez, eu vou dizer que eu não sei exatamente qual o significado aqui, mas é o lugar santo, né? E no lugar santo tinha essa arca. Eu sei que no Velho Testamento a arca significava a presença de Deus, as coisas sagradas de Deus. Vejo nesse sentido, mas o significado exato realmente não sei totalmente. Tá certo. Eu acredito que sim, porque devido a arca ser uma coisa, na época, né, do Antigo Testamento, era uma coisa muito santa. Tanto é que até para transportar não era qualquer pessoa, tinha vamos dizer assim, ritual para poder fazer transportar. Eu acredito que seja a mesma arca. Sim. Wellington? Sim.
Pode ser porque a Arca da Aliança, no momento, era uma coisa que só podia ser vista por uma pessoa. E agora se abrem os céus e essa arca é vista por todo mundo, né? Também, é uma o lugar interpretação. santo foi aberto para todos, né? Obrigado. Então, da minha parte... Irmão Leuri, Sim. eu posso pensar, então, que a 7ª trombeta ainda não foi tocada? Não, mas aqui nesse livro está sendo tocado para representar esse juízo de Deus, né? Que Deus está fazendo justiça. E essa justiça nós vamos ver ainda, né? O livro não terminou, nós estamos no capítulo 11. Então, vamos ver mais agora do 12 em diante, Deus realizando sua vontade em castigar os malvados. Que nós vamos ver que, em geral, significa a queda de Roma. Então, essa parte já aconteceu, né? Foi lá. Bom, mas ainda estamos na metade do livro, né? Eu vou só ler apenas a última linha aqui da folha, que é um resumo. Diz o que Deus está no controle da história e a igreja não será destruída pelos seus inimigos. Amém. Mais um Amém. amém. Deixa eu ler de novo, aí todo mundo pode dizer amém. Deus está no controle da história e a sua igreja não será destruída pelos seus inimigos. Amém. Amém. Muito bom. Amém foi forte. Amém. Muito forte. Deixar todo mundo com um sorriso na boca. Então vale a pena continuar insistindo. Lutar. Isso. Isso. É um livro maravilhoso. Um belo livro. Amém. Ô, Leuri, Sim. posso retratar o Deus que tu falou, se vale a pena seguir ou não? Claro. Retratar no seguinte. Eu hoje de manhã fui ao médico, peguei uma carona com meu cunhado e o carro dele perdeu o freio parado no sinal. Isso é coincidência? Para mim isso é providência. O freio enguiçou, parado no sinal, ele ficou sem freio de repente. Poderia estar andando, estar correndo com o carro. Sim, sim. Foi um livramento, né? Exatamente. Esse é o Deus que a gente segue. É o Deus que eu sigo, que nós seguimos. Amém. Nos livra a todo instante. Todo instante. Então, vamos... geralmente a gente inclina a cabeça para orar. Você pode deixar o olho aberto, se quiser eu vou fechar meus olhos, mas eu vou levantar a cabeça para cima e levantar as mãos para cima e vamos orar ao Senhor assim, se quiser. Pai amado, agradecemos ao Senhor por sua beleza, por sua grandeza. Agradecemos, Pai, por esse livro que nos mostra que o Senhor está sentado no trono, que o Senhor é o Todo-Poderoso, majestoso, aquele que manda, aquele que sempre realiza sua vontade. Até, Pai, quando o Senhor permite que seus filhos sejam mortos, depois vem o seu sopro para ressuscitar os mortos, para dar vida àqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Então, da nossa parte, Pai, que nós possamos ser fiéis, que todos os seus filhos em todos os lugares, possamos permanecer firmes em todas as circunstâncias e todas as situações. Abençoe nosso mundo hoje, um mundo que precisa tanto de esperança, tanto da sua presença, e que nós possamos ser, Pai, que nem as duas testemunhas, falando, profetizando, levando sua palavra, a palavra que tantos precisam. É que pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vocês tenham uma boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. irmão. Boa noite. Fique na paz. Até a próxima aula.
Amém. Ricardo, Não perca o próximo capítulo. Cada aula eu